Mauro César, né? Sobre essa situação, né, que a gente está falando aqui. Crises e crises envolvendo, inclusive, clubes que se tornaram SAF. E você é o primeiro, você fala isso aqui sempre. SAF não quer dizer sucesso competitivo. Pode dizer sucesso apenas financeiro. Agora, vamos lá. Corinthians e São Paulo não são SAF, mas estão nessa draga aí. Vasco. O Vasco foi comprado, teve o discurso que nunca mais iria ter disparidade contra o Flamengo. Realmente não teve por enquanto. Foram jogos equilibrados, o Vasco ganhou um, o Flamengo ganhou o outro. Agora, perdeu a vaga pro ABC. Aí vão dizer, não é vergonha porque o ABC tá na Série B. É vergonha, pô. O Vasco, com o time que tem hoje, perder pro ABC dentro de casa, não é só perder pro ABC, não foram 2 jogos. Mas jogou legal, não jogou. Foi um jogo em São Januário lotado, jogando mal, porque eu vi o jogo e o Vasco perde essa classificação pro ABC. Sim, papelão. O Botafogo, SAF também, não chegou na semifinal do Campeonato Carioca, pô, perdeu a vaga por Volta Redonda. Foi Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. Corinthians e São Paulo não são SAF e fizeram a mesma coisa. Não, eu sei, mas é por isso que eu tô falando, porque muitas vezes as pessoas falam, tem que virar SAF. Mas olha aí, ó, são SAFs passando um papelão. Tudo bem que o Vasco eu acho muito cedo. É muito cedo, tá formando um time. Mas, pô, sendo SAF ou não, o Vasco não pode, dentro de São Januário lotado, fazer o papelão que fez ontem. E outra, são pênaltis horrorosos. Você perder pênalti, ainda aceita. Mas o último pênalti do Vasco e o do Pedro Raul, eles uniram a bola, pô. É um mínimo de qualidade numa cobrança de pênalti e o torcedor vaiou o Pedro Raul, xingou o Pedro Raul. Agora, Mauro, o que falar do Vasco? Foi papelão, na sua opinião, ou não? Foi um resultado que é uma zebra, mas não tão grande. E outra, ser SAF vai funcionar no Vasco? Não está funcionando no Botafogo? O que falar sobre isso? Eu acho que é um papelão, porque assim, essa é a competição que dá uma premiação muito alta e quando você tem uma SAF, você tem investidores. Investidores querem o quê? Investir para quê? Não é para perder dinheiro. Tem que gerar receita, o Vasco tem que fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, ele tem que, por exemplo, ir bem nas competições. O Campeonato Carioca não tem nem premiação, quer dizer, não adianta ganhar do Flamengo e ser campeão carioca, vale pelo título. Do ponto de vista financeiro, não é o grande negócio. Avançar cada etapa da Copa do Brasil significa dinheiro. Primeiro, assim, tem que elogiar o ABC, muito bem treinado, muito organizado, time muito certinho, atuação muito segura. No segundo tempo, lá pelos 37, 38 minutos, o ABC estava trocando passe no meio campo. E o Vasco sem conseguir reagir. No final, o Vasco fez uma pressãozinha ali, buscando o gol, de uma forma até um pouco desesperada. E aí vem algumas escolhas erradas, né? O Pedro Raul perdeu 2 pênaltis antes desse de ontem. Um deles contra o Flamengo. Mas o Vasco venceu o jogo e tal, mas perdeu. Aí ontem ele é colocado para bater o último pênalti. Ele é um goleador, mas claramente é um cara que ele é bom com a bola em movimento, dentro do gol. Com a bola parada na marca fatal, ele é um desastre. Só um detalhe, desculpa, Mauro. Na carreira são 12 pênaltis, ele errou 4, 3 no Vasco. Então, por que ele foi o 5º batedor? Se todo mundo bateu um TG, vai ele. Bate o goleiro, bate qualquer um, bate o Barbieri. Não o Pedro Raul. Aí foi lá e perdeu. E aí acabou depois nas cobranças da segunda série, as tais das alternadas, né? Dando ABC. Assim, é um papelão porque essa competição é importante para o Vasco. O Vasco tinha que avançar na Copa do Brasil. Caiu muito cedo. O ABC, embora viva claramente um bom momento, até na Copa do Nordeste e tal, mas é um time de investimento muito menor. O jogo foi no Rio de Janeiro, com a torcida do Vasco ao lado, então foi um fiasco. Acho que isso evidencia também, esse problema todo da SAF, o que a gente vive no país. Aqui no Brasil, as pessoas negam tudo, conhecimento, informação, elas não querem. Então, quando, por exemplo, a SAF surge no Botafogo, aí você fala, olha, a SAF, ela vai trazer o Botafogo. É a única saída realmente, que se vê é a única. No curto prazo, então, não tem outra. Mas a SAF significa que um cidadão, no caso do Botafogo, é um investidor, é um milionário americano, ele compra o futebol do clube, mas você vai ter uma noção da força desse novo elenco em função daquilo que ele está disposto a investir, para começo de conversa. E da boa execução do trabalho, né? Porque se fosse só dinheiro, o PSG era campeão de tudo, não é. Então não basta o dinheiro. Dinheiro associado a um trabalho bem feito. Se o investimento for para o time ser mediano, ele vai ser mediano. Se o investimento for para ser time de top de linha, ele vai ser top de linha. Se o investimento for baixo, é para cair para a segunda divisão ou evitar a queda. O Genoa da Itália é um time tradicional, já foi campeão italiano, já foi até dominante no passado remoto, né? Mas tem história e tal. Ele é muito maior que outras equipes que estão na Série A da Itália, e ele está na segunda divisão.
E a 777 é a gestora do Genoa e também do Vasco. Se ela consegue fazer um trabalho que rebaixa um time tradicionalíssimo na Itália, ela pode fazer um trabalho bom ou ruim aqui no Brasil do mesmo jeito, a gente não sabe. O John Textor é dono do Botafogo, ele é dono do Lyon. O que será que interessa mais aí? Um clube do Brasil? Não, Botafogo, qualquer clube daqui, ou um clube na França, onde ele está ali jogando, ele pode colocar esse time na Liga dos Campeões. Se o Jefinho, que saiu do Botafogo, for para o Lyon, for jogar a Liga Europa que seja, se destacar, de repente ele consegue vender o Jefinho para um time da Premier League por uma grana pesada. Se destacando no Campeonato Brasileiro, o Jefinho dificilmente vai para a Premier League, é muito mais difícil. E o dinheiro será menor. Se levar, vai ser por menos dinheiro do que contratando um cara na França. Então, os interesses, inclusive, que são legítimos do cara, é um investidor, gente. Ele não fez um juramento de vou colocar toda a minha fortuna nesse clube, vou fazer. Não, ele botou o dinheiro lá e falou, vou montar um time. Alguns prometem mais, outros menos. Isso que eu ia perguntar, a gente sabe que na Europa... Não é certeza. A gente sabe que na Europa tem aqueles que compram para ganhar dinheiro e tem os que compram como um brinquedinho. Ele quer ser campeão, tipo o dono do Newcastle, ele não precisa ganhar dinheiro. Ele vai botar ali para ser campeão. No Brasil, você acha que tem como algum dono entrar para ser campeão ou todos pelo dinheiro? Porque pelo que a gente está vendo por enquanto, todos pelo dinheiro. Ó, o Ronaldo é um empresário, o Ronaldo quer dinheiro. Claro, ele quer tornar o Cruzeiro grande? Quer. Mas ele quer o retorno financeiro, que é isso que você falou. Às vezes ele vai querer. Sim, mas lá fora a gente sabe que não. O Abramovich, ele era um cara trilhardário que queria ganhar título mesmo. Brincando, sim. Entendeu? Lá tem alguns casos que eles querem fazer. É que você precisa ter esse dinheiro, desse nível de dinheiro, né? É isso. Mas que se tem dinheiro, não chega a esse nível de dinheiro que você tem um clube-estado. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mas você entendeu o que eu tô falando? Não, lá claro, tem mas, esse tipo, do cara que quer ganhar título. Aqui tem como ter esse ou todos vão querer primeiro dinheiro? É porque é clube-estado. O Newcastle é um clube-estado. O Paris Saint-Germain é um clube-estado desde 2011. O Manchester City é um clube-estado desde 2008. O Chelsea não era, né? Era de um bilionário russo. Mas um bilionário russo que era quase isso, que ele sobrevoando de helicóptero, falou, quero comprar esse. Não, o Arsenal não tá. E esse aqui? Esse é o Chelsea. Sei lá, tá bom mesmo. Vai lá, bota, paga 700 mas não rasga dinheiro. Mas pior que rasga dinheiro, Wander. O do PSG rasga, o do Newcastle rasga, eles rasgam. Mas eles estão mais preocupados em... Ele faz parte eu acho que de um grande plano. Mas eu acho que eles não estão usando o clube para ganhar dinheiro, entendeu? Não é um investidor que quer dinheiro, ele quer título. Ele não é para ganhar dinheiro, é que eles têm... O Qatar, por exemplo... Literalmente o dinheiro jorra. O Qatar, por exemplo, tudo bem, gastou um dinheirão, contratando o Neymar, porque queria um cartão postal para a Copa do Mundo. Eles queriam outdoor. Isso. O país... Newcastle, Arábia Saudita também. É certo, mas chega numa hora que passou Copa, Neymar tá fora, chega alguém que começa, olha, nós temos muito dinheiro, não vai acabar nunca esse dinheiro, mas vamos fazer uma continha aqui. Chega uma hora que alguém faz a conta, é isso que eu acho. Não, e assim, mesmo quando o United foi comprado pela família Glazer, que teve muito dinheiro e tal, até houve aquela cisão dos United of Manchester, e de novo, cada um faz o que bem entende, né? Ainda mais quando envolve tamanha paixão. Mas assim, não dá pra falar, não, eu tô lá só pra ser campeão. Não, é um negócio como qualquer outro, e não é um negócio qualquer, né? O negócio do futebol, de cada vez mais negócio, não sempre futebol, faz parte disso, mas a gente também não pode falar, não, pô, você só veio aqui pagar dinheiro. Sim, velho, é como qualquer parceria, como qualquer casamento, indo não só para relação comercial, financeira, trabalhista, administrativa, como qualquer casamento. Você não vai falar, mulher, hoje eu te levo ao trabalho, você me leva pro outro, é 50-50. Não é assim. Tem dia que é 70-30, tem dia que é 130 menos 10. E assim, mas dificilmente os clubes entendem isso. Quase que toda hora, e aí voltando ao nosso mundinho brasileiro, por exemplo, a maior cogestão que existiu foi o Palmeiras Parmalat de 92 a 99. Até hoje tem gente no Palmeiras que inclusive assinou falando, não, a Parmalat ganha muito mais que a gente. Velho, o Palmeiras não ganhava nada desde 16 anos. Os caras ainda acham que não foi um mau negócio do Palmeiras. E acham mesmo. E a patrocinadora ainda foi maltratada. Não, aos pontapés o tempo todo. Como a W Torre, muita gente não queria a parceria para fazer o Allianz Parque. Porque tem torcedor que acha que se o clube dele for comprado por uma SAF, pronto, agora eu vou ser campeão. Agora o meu clube vai botar dinheiro para contratar grandes reforços e ser campeão. Quando a gente sabe que, na verdade, às vezes não é isso que vai acontecer. Na verdade é o quê? O cara comprou, aí ele vai querer revelar jogadores para vender e para ganhar dinheiro. É isso que eu pergunto. Nos clubes brasileiros, a gente percebe que a prioridade, por enquanto, é que os investidores tirem dinheiro. Vocês acham que tem como haver no futebol brasileiro um investidor que vai vir para ganhar título ou não? Também. Não, é isso que eu tô perguntando. Por exemplo, dinheiro. Depende. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, discutindo essa situação. Por exemplo, porque aí eles vão querer ganhar dinheiro e não vão ganhar título muitas vezes. 777 do Vasco, por exemplo, é um tipo de...
de grupo, por exemplo, de uma SAF diferente que é a SAF do City Group do Manchester. O grupo, o City Group é um grupo de futebol, de esporte, é feito para isso. E tem o Yokohama Marinos, tem o Girona, tem o New York City, tem o Bolívar, tem o Torque no Uruguai, vai ter agora o Bahia, e cada um com uma porcentagem, 80%, 85%, 100%, e cada um, claro, o Torque não é feito para ultrapassar o Nacional e o Peñarol. No Bahia, é feito para tentar ser hegemônico no Norte e Nordeste e voltar a ser o que o Bahia foi em 59 e 88, e mais um monte de coisa, e com o tamanho da Bahia, a força da Bahia, a própria imagem da Bahia. O City também escolheu, o Grupo City escolheu Bahia por conta do que é a Bahia. É a Bahia também do João Gilberto, a Bahia do Gilberto Gil, é da Ivete, da Cláudia, do Caribé, do sincretismo, da comida, da cultura, da beleza, do absurdo que é maravilhoso que é a Bahia. É uma série de coisas, não é só por isso. Então, assim, no caso do Grupo City, em relação ao 777, para pegar o exemplo de ontem, do Vasco, como começou essa conversa, aí sim, eu acho que não é que são objetivos, fulcros, targets distintos, mas começa pela origem. O grupo do City começa por conta de um clube centenário. O grupo de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, que assumiu o City, comprou o City em 2008, já com essa ideia de fazer um conglomerado, que inclusive é uma ideia que tanto a UEFA, como, sobretudo a FIFA, está observando, mas assim, uma certa distância. Fala, até que ponto vale você ter grandes conglomerados? Porque de repente esse grande conglomerado pode tentar uma ideia de Superliga, fala, não, quer saber? Aí tem 4, 5, 6 conglomerados de clubes, como é que você faz? É super delicado, não estou falando que está errado, mas é para se discutir. Sim. A 777, na opinião de vocês. Para o torcedor, vale muito o discurso. É o primeiro. O torcedor vale título. Não. Esse é o negócio. O discurso de quem chega como SAF, é isso que eu estou dizendo. Isso. Vale o discurso. Coisa recente. Cruzeiro. O primeiro discurso que demorou um pouquinho para ser corrigido era que está chegando um cara colocando sobre a mesa 400 milhões. Isso, para o torcedor que sabe que o seu clube está na maior pindaíba, é um bálsamo, é um alento. Meu Deus, agora, quem é que está na praça de craque, de centroavante, o grande goleiro? Falando, 400 milhões para contratar. E demorou para ser corrigido, que já falamos aqui, que é o valor que promete entrar ao longo de uma década, 40 milhões por ano, vai ter que pagar a conta, tal. Então, não é para gastar a rodo, vai ter que se fazer uma coisa simples e ajustar a gestão do clube. Agora, quando não é feito esse discurso, o cara chega lá e fala assim, ó, aqui é o 777, é o seguinte, chegamos, ei, Flamengo, viemos aqui para passar você. O torcedor, é torcedor, o cara está ansioso para que o time volte, ele acredita que na semana que vem, pronto, cabeça a cabeça está com o Flamengo. Eu estou citando o Rio de Janeiro. No Botafogo, a mesma coisa. Quando esse discurso não é transparente, olha, nós estamos chegando para organizar a casa, não é rasgar dinheiro, não vamos deixar nenhum cobrador bater na porta, vamos passar menos vergonha. Sabe como é que é? Mostrando que você quer ajeitar mesmo. Agora, se não deixa muito claro que, olha, atenção, agora nós chegamos. Agora, quanto custa o Maracanã? Vou comprar. Pá, o cara acredita nisso. A maioria acredita nisso. E só pra dizer... Mas, me desculpa, tá? Eu vou passar pro Mauro, depois pro Mauro César. Eu acho que o torcedor todo, ele quer título. Não, claro. O torcedor do Botafogo, ele acha que o John Textor chegou, vou ser campeão brasileiro de novo. Mas é isso. E é isso que eu tô perguntando. É pra isso que esses caras estão vindo pro Brasil? Porque pelo que eu vejo, não. E só pra deixar claro, por exemplo, talvez o 77 não foi o melhor exemplo, porque é um grupo também, que você tem Genoa, tem o Melbourne, tem o Sevilha, cada um com a sua participação acionária. Eu só faço a distinção do 777, que é um grupo que entrou nessa área em 2018 em relação ao Manchester City. Então é diferente, é do partido de um clube centenário que você fez um grande grupo. O 77 é mais mal comparando o que aconteceu no final do século passado com a Hicks Mills, o Dayton First, que entrou a partir do Corinthians e queria mais coisas, o ESL que entrou com o Flamengo e Grêmio logo depois, 2 anos depois também, e o próprio o Hicks comprou uma época o Liverpool, enfim. Então são negócios diferentes. É mais ou menos parecido, mas não é a mesma coisa, né? Como qualquer empresa, um banco tem um interesse, sei lá, mais no agro, o outro, sei lá, mais no dia a dia. Então, pode parecer igual, mas não necessariamente é a mesma coisa. Mauro César e Flávio Prado, 777, John Textor e pronto, o Grupo City e o Ronaldo, tá? O Grupo City que comprou o Bahia e o Ronaldo no Cruzeiro.
Esses caras vêm para fazer desses times campeões ou vêm para ganhar dinheiro? Na opinião de vocês. Eu acho que as duas coisas. Agora, campeões de quê? Pode ser para ser campeão carioca. Ah, mas aí não é o que o torcedor quer. Ah, né? mas você acha sinceramente que o investidor está preocupado com o que o torcedor quer? Mas é isso que eu falo. Então será que às vezes o torcedor não está se O investidor enganando? está preocupado com o negócio dele. Não está preocupado com o que o torcedor quer. O torcedor quer tudo. Ele não vai dar tudo. A não ser que ele seja um clube-estado, como disse o Mauro, no caso específico do Manchester City, do Paris Saint-Germain, do Newcastle, que são clubes que são ferramentas para propaganda geopolítica, para outras coisas, né? Então ali o dinheiro não visa lucro. Ali o lucro é imagem, o lucro vem de outra forma. Vaidade. Exato. No caso da Abramovich tinha a questão da vaidade, mas tem um outro lado também, né? O Chelsea depois foi vendido por conta dos problemas que ele teve que vender o clube, e por muito, muito, muito mais do que valia antes dele chegar. A marca vale uma fortuna hoje, uma coisa absurda. O Chelsea era um clube médio da Inglaterra, momentos de grandeza, e de repente virou um dos maiores, 2 vezes campeão da Europa, vários títulos na Inglaterra. Se você estiver andando pelo, sei lá, aqui no Brasil, na África, na Ásia ou no deserto do Saara, de repente aparece um maluco com a camisa do Chelsea. Pode ser velhinha, desbotada, pirata, mas ela é do Chelsea. E você não veria isso antes do Abramovich. Você veria talvez do Manchester United, mas não veria do Chelsea. O Chelsea entrou no grupo dos grandes. Então tem esse outro aspecto. O clube passou a valer muito mais. Porque lá o clube, você compra o clube, ele tem um valor de mercado, né? Você paga lá para ser dono do clube, ou compra ação e tal, esse tipo de coisa. No caso, assim, o John Textor, o Botafogo já está melhor do que estava antes, óbvio. Agora, evidentemente, se o cara chega e fala, gente, é o seguinte, vamos imaginar que fosse essa a ideia. Os primeiros anos, a gente vai montar aqui uma equipe para fazer um campeonato mediano, não ser mais rebaixado, brigar pelo título do Rio de Janeiro, quem sabe uma boa Copa do Brasil, de repente vai que dá para beliscar uma Sul-Americana, que é o segundo título aqui do continente, disputar uma Libertadores, mesmo que a gente não tenha a chance de ser campeão, mas a gente vai disputar uma Libertadores. Aí o torcedor vai dizer, o quê? Mas é isso? Porque o torcedor quer tudo, mas é difícil ter um cara falar um negócio desse. Se for isso, estou falando por hipótese, para qualquer um. Mas eu acho que o cara não está pensando no que o torcedor quer. Ele está pensando no bolso dele, na capacidade e na disposição que ele tem de investir. Porque, por exemplo, quando um dos representantes da SAF do Vasco, quando estava no processo de compra no ano passado, disse, após um Vasco e Flamengo, que nunca mais ia haver aquela disparidade entre os times, ele fez uma promessa impossível de ser cumprida. Porque a disparidade ainda existe. Em campo você pode ter até um jogo equilibrado, mas a disparidade ela existe. É só olhar o elenco do Flamengo e do Vasco, a diferença é abissal. De investimento, de qualidade técnica, você pode ter um momento que um está mal, o outro está melhor, é outra história. E para ele formar um elenco tão forte quanto, ele pode até formar, leva tempo. Porque o elenco do Flamengo, que é o rival do Vasco, foi formado já nos últimos anos. Assim, foram chegando jogadores, foram saindo, chegando. Então, assim, do nada você contrata todo mundo. Até o PSG, se você pegar o elenco do PSG atual, ele foi formado ao longo do tempo. Nem todo mundo chegou simultaneamente. Um caminhão de jogadores fantásticos desce ali, todo mundo, um ônibus e começa a jogar. Não funciona assim. Então, eu acho que é importante também que as pessoas procurem entender como funciona. Mas geralmente não é assim. E boa parte da mídia vende a ilusão. Agora o Fogão está demais, agora o Vascão está de volta, ninguém segura. Não é assim. Mas e quando você fala que não é assim... Mauro, como disse o dono da... Não, eles vendem e as pessoas também na imprensa vendem porque dá audiência, porque ilude o cara. Aí quando o outro bobo lá e fala que nem eu, fala, olha, não é assim, pá, se é isso, aquilo, é antes, não gosta, quer dizer, as pessoas gostam de ser enganadas, cara. O torcedor, em grande parte, quer ser iludido, quer ser enganado. E aí fica essa onda, né? Não é que, de repente, não é que o cara está mentindo, mas ele deixa a pessoa se iludir, né? Deixa se iludir. O caso do Botafogo, por exemplo, é muito assim, estranho até, preocupante, porque o desempenho foi péssimo. Não foi eliminado pelo Sergipe, porque o jogo não acabava nunca. O gol saiu lá, o pessoal do Sergipe ficou furioso. Quase foi eliminado também logo na primeira fase da Copa do Brasil. Por muito pouco, nós não temos as duas SAFs do Rio de Janeiro fora da Copa do Brasil. O Botafogo raspou. Agora goleou o Brasiliense, que tinha um goleiro também, que eu vou te contar, vocês viram os gols? O goleiro do quem não viu, veja os gols, 7-1 Botafogo Brasil. O goleiro... A SAF de São Paulo também, o Bragantino. Que horror. Caiu. É uma outra situação, né? É mais do que a SAF, né? É. Também caiu, é verdade, também ficou pelo caminho. Mas o Bragantino é diferente, é um clube menor que nunca estaria nesse patamar, nem estaria não é nem SAF, né? É um clube mesmo da empresa, né? Diferente. Comprou. Não. É quase que uma SAF, mas não é. Já era, porque até porque tem o RB Brasil também. Mudou nome, mudou tudo. Esses outros não. Mas assim, as pessoas elas não querem, às vezes, enxergar o óbvio. E aí cria umas... Ontem o torcedor do Vasco estava muito decepcionado porque ele se iludiu, de fato. O cara acha que o Vasco vai ter um time melhor do que o que era antes, óbvio que é melhor. Tem jogadores ali de bom nível em relação ao que era antes, muito melhor. E, dependendo do trabalho do treinador, esse time pode ser um time competitivo durante o ano. Mas não houve tempo para esse time ser tão forte.
Não é um dos melhores elencos do Brasil, não é mais, ainda, né? Pelo menos, não sei se será. E todo o planejamento, pelo que foi noticiado à época da formatação da SAF do Vasco, fala em investimentos paulatinos. Então, ele sempre lembra, não é tudo uma vez só, é uma parte, outra parte, outra parte. O dinheiro não entra de uma vez. E tem 3 anos, se não falha a memória, metas, né? Se atingir determinadas metas, tem mais investimento. Se não atingir, ontem não atingiu. Então, ontem já foi um ponto negativo dentro desse projeto de colocar mais dinheiro. Tem que entrar dinheiro para colocar mais dinheiro. Foi mais ou menos o que eu entendi. Olha, o time gera receita, o time cresce, participa de competições importantes, vai para uma Libertadores ano que vem, digamos, e aí eu coloco mais dinheiro, porque a coisa está crescendo, o bolo está crescendo. Se o bolo minguar, aí já começa a mudar. Eu não tenho essa obrigação de colocar. Gente, é um negócio. É um negócio. O John Textor estava aqui no Brasil balançando a bandeira do Botafogo outro dia, no ano passado. Agora ele não tem aparecido, até a rede social dele sumiu. Não sei se acabou, deletou, o que aconteceu? Sumiu a rede social. E o torcedor fica com raiva porque ele se iludiu. Ele se iludiu. E, em parte, por conta de narrativas vendidas para o torcedor otimistas demais, que não são próximas da realidade. Era a única saída, era para os dois do Rio, para o Cruzeiro, então, nem se fala, né? Mas você vê o Cruzeiro, os caras estão protestando contra o Ronaldo. Eu não vi o Ronaldo, em momento algum, prometer mundos e fundos. Eu não vi em momento algum. O Ronaldo todos estão meio que em crise, né? Se o Flávio quiser falar alguma coisa daqui a pouco também, para depois a gente falar de Flamengo e Vasco. Mas o Ronaldo não prometeu mundos e fundos. Ele falou desde o começo, o Ronaldo. Ronaldo vaiado, Vasco, torcedor revoltado, Botafogo, idem, e Bahia, a mesma coisa. O Bahia mal começou. Mas também está em crise. Mas teve manifestação de torcida. Sim, mas paulada que levou, mas assim, não dá nem para comparar o estágio, não estou falando nem em nível de investimento, em termos de chegou agora, está chegando agora o Grupo City, Bahia. E não vai ser nunca, né?